Olá, meus amigos e amigas, boa noite. Nós estamos aqui no Reflexões Psiquiátricas, fazendo a segunda parte da conversa com Manuel da Costa Pinto sobre Albert Camus. Quem assistiu a primeira parte realmente gostou muito, né? E foi um pedido de todo mundo que a gente pudesse continuar discutindo a obra do Albert Camus. Muito obrigado, boa noite, meus amigos. Então, quem já assistiu, Maria, boa noite. Mônica, boa noite. Quem assistiu a live sobre Albert Camus realmente ficou dizendo, olha, faltou, a gente quer mais. E ainda mais com um professor desses, né? Ainda mais com Manuel da Costa Pinto, que, sem dúvida alguma... Percurso Assemble. É esse aí, ele está disfarçado, vamos chamá-lo. Oi, Márcia. Oi, tá aqui. Opa! Tudo bom? Tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo. Tô E me aí vendo eu muito tô... escuro aqui, Ah, tá muito escuro ou não? não entendi. Tá muito escuro aqui ou não? Não, você perguntou isso outra vez, aí eu falei para você acende a luz, você falou não tem luz, então não adianta. Tem- Vamos ver se tá aqui melhora. Assim, assim. Sei lá, eu não sei, a luz aqui Não, não tá bom, tá bom, tá funciona. bom. Então, eu tô dizendo para as pessoas, ô Ju, que a nossa live anterior foi brilhante graças ao seu didatismo, ao seu conhecimento, e que muita gente ao final da live já queria a continuação da nossa conversa, né? E você Estamos muito aí. generosamente se propôs a gente continuar conversando, né? Com muito prazer. Tô aqui, boa noite a todos. Vai ser um prazer continuar esse papo sobre o Camus. Então, a gente, além de tê-lo introduzido na primeira parte, falamos do Camus na Argélia, retomando, né? Falamos do Camus na Argélia, falamos dele como jornalista, falamos ele indo para a França e começamos a falar das 3 primeiras obras do absurdo, né? Falamos do Estrangeiro, do Mito de Sísifo, não falamos do Calígula e passamos boa parte da nossa conversa falando bastante sobre o Estrangeiro. Eu acho que você fez uma defesa e eu fui rever depois, que eu aprendi muito com você, do Camus como ensaísta, não do Camus como filósofo, né? Você quer relembrar um pouquinho por que você prefere chamar o Camus de ensaísta e não de filósofo? Você fez uma defesa muito veemente disso. Sim, sem dúvida. O Camus não é um filósofo no sentido tradicional do termo, porque ele não é um criador de um sistema filosófico, ele não cria conceitos ou inovadores ou conceitos que fundamentem uma apreensão do mundo, né? A filosofia, a gente pode dizer, grosso modo, que a filosofia, muito mais do que uma relação com o mundo, uma relação pessoal, subjetiva com o mundo, ou do cidadão, do indivíduo com o mundo, é uma teoria do conhecimento. Na Gênese, obviamente, a filosofia com Platão, com Aristóteles, ela começa a se desvincular de uma filosofia moral para se transformar numa filosofia com teoria do conhecimento. E a partir daí abre uma tradição. Nos gregos ainda se confunde filosofia moral com uma filosofia enquanto teoria do conhecimento. Mas ao longo de toda a história da filosofia, principalmente moderna, entendida aí como filosofia do Francis Bacon, do Montaigne para cá, a gente pode dizer que a filosofia é a definição de objetos do conhecimento e de métodos de conhecimento desse objeto. E, em grande parte, os filósofos são criadores de sistemas que teorizam a nossa forma de percepção, a lógica da descrição científica. A filosofia se confunde muitas vezes com a filosofia da ciência, né? Se a gente pensar Wittgenstein, se a gente pensar no Russell. A filosofia chamada continental, que é a filosofia europeia da Alemanha, da França, ela é mais uma filosofia da percepção.
uma tentativa de localizar e definir o aparato perceptivo do homem em relação a seu mundo. O Camus não faz isso, ele conhece isso, ele aborda isso no mito de Sísifo, ao até falar do Kierkegaard, falar do Chestov, falar do Heidegger, do Karl Jaspers, né? Ele é um conhecedor disso, mas ele reivindica para sua reflexão uma filosofia, um pensamento que colhe as consequências para a vida de um sentimento de inadequação diante do mundo. Né? Então, vamos dizer, aquilo que os filósofos definiriam como uma opacidade do mundo em comparação com, ou em contraste com a transparência da consciência, por exemplo, que é algo que está no Heidegger, no Sartre, o Camus define simplesmente como um sentimento que ele descreve não em termos conceituais, mas em termos de uma sensação, uma subjetividade angustiada. Então, e não por acaso, a maneira que ele utiliza para desenvolver esta sensação, esse sentimento do absurdo, de estranhamento que nós sentimos diante do mundo, ele o faz por meio da sua ficção, através de uma peça como Calígula, através de uma peça como Mal Entendido, através de um romance como Estrangeiro, em que ele não teoriza, mas ele expõe uma situação absurda, ou uma percepção absurda, ou uma condição absurda. Então tem uma espécie de curto-circuito. Ele define o absurdo como um sentimento. E o sentimento onde está expresso? Nas suas obras de ficção. Então, a matéria-prima da assim chamada filosofia ou teoria camusiana é a sua própria obra ficcional. O que mostra o quanto ele não é um filósofo no sentido de que discute conceitos universalizáveis, mas parte de uma subjetividade. A subjetividade dele é sempre, vamos dizer, o horizonte do possível para ele. E isso é típico do ensaísta. O Montaigne abre essa tradição em que o Montaigne fala, ele começa escrevendo seus ensaios, né, e o ensaio nasce com Montaigne, com esse nome. O ensaio é aquela demanda de conhecimento, aquele impulso de conhecer o mundo que esbarra com nas próprias representações, na própria subjetividade. Eu não posso ir além de mim mesmo. Eu não posso saltar sobre a minha própria sombra. O meu mundo é o mundo tal qual ele está representado na minha cabeça. Então, existe uma espécie de solipsismo, uma espécie de relativismo, um certo ceticismo em relação às ambições do conhecimento, que nasce com o Montaigne e que limita um pouco a tarefa da filosofia e que vai encontrar num escritor moderno como Camus, um escritor contemporâneo como Camus, a gente pode dizer assim, uma versão possível. Existem outros ensaístas mais recentes. A gente pode pegar o Cioran, né, aquele filósofo, o pensador, o ensaísta, melhor dizendo, romeno, que escrevia em francês. Assim como boa parte das obras do Nietzsche, que é uma referência para o Camus também, né, dentro daquele perspectivismo nietzschiano, ou seja, eu sempre esbarro da minha própria materialidade subjetiva, ela condiciona a minha apreensão do mundo. Isso caracteriza também o Nietzsche como um filósofo que trabalha com o jargão filosófico, mas tem uma percepção ensaística. O que é uma percepção ensaística? De alguém que leva em conta sempre que existe um abismo intransponível entre o sujeito e o mundo, porque as representações do sujeito, o seu imaginário, as suas fantasias estão sempre em questão. A gente pode dizer que, em grande medida, o Freud parte desta percepção para desenvolver uma ciência da percepção, uma ciência dessa subjetividade, uma ciência, chamemos assim, a psicanálise, ou uma prática clínica, pelo menos. Mas, assim, essa é uma característica da modernidade, colocar a subjetividade como um horizonte que se coloca como um obstáculo para um conhecimento objetivo do mundo. Claro que muitos filósofos tentaram criar um sistema que permita isso em toda a história da filosofia, inclusive a filosofia analítica, que é a filosofia baseada na lógica, faz isso descartando toda a dimensão subjetiva e se refugiando numa linguagem, numa construção lógica de linguagem, para evitar justamente esta contaminação do conhecimento por uma subjetividade que nunca pode ser descartada, mas ela pode ser
ela pode ser contornada através do discurso lógico. Enfim, Ah. a Ele nunca filosofia propôs é a uma história do pensamento. sistematização. Ele nunca propôs uma sistematização, né? Exato. Não tem um sistema, não tem um modelo, ele não tem uma filosofia homogênea. Ele tem uma a expressão de um mal-estar no mundo que ele chama de absurdo, e ele colhe as consequências disso no campo individual, num livro como O Mito de Sísifo, representa isso do ponto de vista individual num livro como O Estrangeiro, e como o Camus viveu num tempo de turbulência política, ideológica, ele se engajou na luta contra o nazismo, editou um jornal da resistência ao nazismo na França ocupada pelos alemães, o jornal Combate, Uhum. ele neste momento de engajamento político, de participação dos intelectuais e artistas e escritores no debate público, ele deu uma dimensão coletiva a esta sensação de absurdo através de uma reflexão ensaística que está num livro chamado O Homem Revoltado, que é de 1951, e que, por sua vez, tem como contraponto um livro que ele publica, um romance que ele publica, que é A Peste. Romance esse que é, vamos dizer assim, a vivência coletiva do absurdo na forma de uma epidemia. Livro, Nós vamos aliás... chegar lá, nós vamos chegar lá. Não corre, calma, calma. Tá bom, é que eu sei que o nosso tempo é curto aqui, então eu Não, sempre... temos 50 minutos. Beleza. No romance, da outra vez aí a nossa amiga Cici falou de uma aproximação entre o Camus e Dostoiévski. É na peça Calígula que nos remete um pouco àquela questão do Ivan Karamazov, não é isso? Se Deus está morto, tudo é permitido? De alguma maneira, isso está presente ali, né? O Calígula enfim, essa personagem histórica cujos traços biográficos o Camus recupera a partir da vida dos 12 Césares do Suetônio, né? Suetônio. Uhum. Que é um livro clássico que descreve a vida de vários Césares, entre eles o Calígula. E ele dota o Calígula de uma, vamos dizer, aquela demência do Calígula, aquela loucura do Calígula, ele dota essa loucura do Calígula de uma dimensão metafísica. Qual é o problema básico do Calígula? Ele diz, os homens morrem e não são felizes. Ou seja, a desaparição das divindades e da promessa de uma eternidade assinalam a nossa mortalidade e a nossa condição miserável, vamos dizer assim. É uma percepção que está no Calígula, inoculada pelo Camus no Calígula. E a partir daí, o Calígula, por ser um imperador todo-poderoso, ele fala, não, todos os homens estão rivalizando com Deus. Só eu, por ser César, eu posso ser Deus. Eu posso dispor da vida dos outros. Então, ele dota a crueldade, a violência do Calígula de uma dimensão pedagógica maligna. O Calígula pratica o mal, a gratuidade do mal, ou seja, ele é uma dimensão, vamos dizer assim, negativa do absurdo, como uma forma de pedagogia satânica, se a gente puder, assim, uma pedagogia maligna, para esclarecer, dar uma clarividência aterrorizante aos homens da sua condição absurda. Então veja como o Camus ele aborda o tema do absurdo de formas tão diferentes, né? Então, no Estrangeiro é simplesmente um homem que vive uma vida inocente e comete um crime, mas ele não tem nenhum tipo de ambição filosófica. Já o Calígula é uma espécie de filósofo, de fato, você tem muita razão, ele está um pouco ligado a essa questão dostoiévskiana de sofrer a crise da perda desta uniformidade, dessa unidade do mundo conferida por uma divindade. E ele rivaliza com ela, ele se vinga dela. De alguma maneira, o Calígula do Camus é uma espécie de junção de Dostoiévski com Sade, né? Qual é o princípio do Sade? O Sade a natureza é pura destruição. Então, se eu for destrutivo, quanto mais destrutivo eu for, mais eu estarei realizando a natureza desmesurada, desarrazoada do mundo. Quer dizer, existe um livro lindíssimo
do Otávio Paz, chamado Sade, um Mais Além do Prazer, ou Muito Além do Prazer, não me lembro exatamente. Acho que é um Mais Além do Prazer, Sade, em que o Otávio Paz faz essa leitura, né, que eu acho que é a melhor leitura que há do Sade. De que o Sade, o sadismo sexual, no caso, é uma espécie de realização humana de um projeto ou de um não projeto de uma natureza que não é governada por um deus e nem por deuses pagãos, nem por um deus monoteísta, mas é uma espécie de mecânica impiedosa da destruição. Então, você ser cruel, ser violento é você, de alguma maneira, se apropriar da natureza e torná-la, não se sujeitar a ela, mas torná-la uma espécie de instrumento para o exercício da sua individualidade, naturalmente, pois determinada pela natureza, cruel e destrutiva. De certa maneira, o Calígula tem um pouco disso. O Calígula comete atrocidades na peça. A peça tem muito menos de conteúdos, vamos dizer, eróticos, pervertidos, do que se passou, por exemplo, no cinema, aquele filme que é um filme interessante, o filme Calígula, né, que ficou famoso, não tem nada a ver com Calígula do Camus, que ficou famoso porque tinha muitas cenas de sexo explícito e pornografia e utilizava atrizes da Playboy. Mas o filme tinha roteiro do Gore Vidal e tinha o Malcolm McDowell como Calígula, que é o ator que fez Laranja Mecânica, do Kubrick. É um filme que tem uma coisa muito interessante, assim, mas ele pega pelo viés sexual. A questão da crueldade sexual está presente no Calígula do Camus, mas de uma maneira mais discreta, porque a grande questão dele é, vamos dizer assim, uma espécie de pedagogia mortal para tornar todos vamos dizer assim, os romanos, né, todos os seus súditos, conscientes do absurdo essencial da condição humana, e se ocuparem do essencial, ou seja, da nossa mortalidade. Né? Então, ele tem esse lado maligno, mas ao mesmo tempo pedagógico, cruelmente pedagógico. Aí, após essa trinca do absurdo, né, ou principalmente após o Estrangeiro, o Sartre elogiou muito o Estrangeiro e tal, e trouxe o Camus para o grupo dele, né, ali da Rive Gauche, né, o Café de Flore e tal. Ele ficou dentro desse grupo durante um bom tempo até rachar, não foi? Vamos falar da vida pessoal dele? Como é que foi esse tempo da vida dele? Esse momento da vida dele, em que ele entra em contato com os existencialistas, por uma série de afinidades temáticas, preocupações de ordem, chamemos de filosófica, e até um certo paralelismo que existe entre essa forma tripartite da obra do Camus e do Sartre se dá no ensaio, no romance e na dramaturgia. Né? Se a gente pegar, por exemplo, o tema do Ser o Nada, do Sartre, que é o primeiro grande livro filosófico dele, a gente vê uma contrapartida ficcional na Náusea, e a gente pode... E o Sartre tem uma obra dramatúrgica muito mais extensa que a do Camus. Mas você pode ver a dramaturgia presente no Entre Quatro Paredes, o tema do nada, no Entre Quatro Paredes. Assim como o Camus aborda o absurdo no Mito de Sísifo, no Estrangeiro e no Calígula. Então existia uma certa sintonia entre eles. Mas o Sartre até colocou, uma vez perguntaram ao próprio Sartre sobre se o Camus era existencialista, coisa que o Camus renegou ou negou várias vezes, dizendo que inclusive achava que vamos dizer assim, uma espécie de manifesto editorial fundador da revista L'État Moderne, que era a revista um órgão de imprensa dos existencialistas. O Camus disse que discordou muito de algumas afirmações feitas pelos existencialistas, de uma maneira geral, ele não concordava com vários pontos de vista, mas havia uma inequívoca afinidade entre eles. Tanto que o tema, por exemplo, da contingência no Sartre tem algumas semelhanças com o tema do absurdo no Camus. Qual é a diferença? É que a contingência no absurdo, ou a contingência no Sartre, vamos dizer assim, é uma questão
definição do estatuto da consciência diante do mundo. É a diferença entre o ser em si e o ser para si. O ser para si é a consciência que se autoquestiona, e o ser em si é o ser do mundo, o ser não reflexivo do mundo. E como o homem percebe a contingência de tudo, mas diferentemente do mundo, que não percebe a sua contingência, ele percebe a sua contingência, ele precisa criar as causas da sua existência. De certa maneira, o Sartre une a questão da contingência a uma questão teológica. Tudo tem que ter uma causa, mas no mundo que não existe Deus, a causa da consciência tem que ser a própria consciência. Então, a consciência é transparente, livre, ela se vê no mundo, ela se reconhece no mundo, diferentemente de uma pedra ou de um gato. O objeto do mundo não tem consciência, ele é em si, ele não é para si, e a consciência que é para si, ela percebe a sua contingência e, não havendo para algo que a fundamente, ou seja, um fundamento divino, metafísico, abstrato, invisível, arquetípico, seja lá o que for, ela percebe que, para não renegar esta liberdade e esta transparência, ela precisa criar uma causa para si mesmo e uma finalidade para si mesmo. Daí a questão da liberdade. Então, o Sartre, de uma maneira genial, faz decorrer a questão da estrutura da consciência humana, vejam aí como ele está falando do aparato perceptivo humano, a uma dimensão moral, que é a dimensão da liberdade. A consciência, para ser fiel à sua condição de uma instância que reconhece a sua própria gratuidade, precisa criar uma finalidade. E para criar uma finalidade, ela não pode se sujeitar a outras determinações, ela precisa ser livre. E daí, então, o fundamento da consciência, para que a consciência se realize no mundo, ela precisa afirmar e engendrar a liberdade. Decorrem daí todas as lutas políticas que o Sartre abraçou. E aí, chegando na questão com o caminho da diferença, muitas vezes se associando a doutrinas políticas e ideologias contingentes, porque tudo no mundo é contingente, que seriam libertárias naquele momento. Confunde-se muito o Sartre com os comunistas, porque o Sartre foi o chamado companheiro de viagem dos comunistas em dado momento. Mas ele dizia, não é porque que o marxismo e o comunismo sejam uma finalidade em si mesmo, seja uma doutrina perfeita. Não, é que é a ideologia libertadora neste momento em que há lutas, enfrentamentos entre forças que são mais ou menos alienantes. O que é menos alienante? Visão do Sartre. O comunismo ele é menos alienante do que o capitalismo, porque a essência do capitalismo é provocar uma alienação do processo produtivo, alienação do processo político, etc. E o comunismo aparecia como uma filosofia libertadora dessas alienações. Então, o Sartre é comunista, vamos dizer assim, por um oportunismo não cínico, um oportunismo moral, um oportunismo no sentido da contingência. É uma aliança contingente entre existencialismo e dentro desse universo contingente, em que tudo é relativamente provisório, aqueles vetores que poderiam ser importantes para provocar uma desalienação e proporcionar uma realização dessa consciência em termos coletivos e políticos. Então, o Sartre é um filósofo, eu considero o Sartre um filósofo de primeira. Assim, eu sei que ele é muito vilipendiado em função dessas alianças políticas que ele fez e por causa de algumas declarações enfim, atuações dele em momentos de tensão da Guerra Fria, como, por exemplo, o apoio dele aos maoístas, etc. E tal. E também o fato de que ele via nos crimes dos gulags, dos campos de concentração soviéticos, um mal. Ele mal condenava, necessário. mas ele via como uma coisa. Olha, tudo bem, você pode condenar os campos de prisioneiros soviéticos, mas são eles que propiciaram um regime que pode nos libertou dos campos de extermínio nazistas e do imperialismo americano. Bom, raciocínio que a gente sabe que hoje está bastante superado,
questionável diante do que aconteceu na história. Vamos dizer assim, entre o imperialismo soviético e o imperialismo americano, né, a gente costuma optar por um imperialismo que prestigie ou que confira a liberdade individual, é um valor que predominou vamos dizer, na nossa cultura, portanto, a gente discorda dessas posições do Sartre, mas elas são intrinsecamente consistentes. Agora, para o Camus, isso era inaceitável. Primeiro Mas que você não acha que fazer essa crítica ao Sartre é um presentismo histórico? Quer dizer, é falar disso depois que a história já se passou. Quer dizer, naquele momento era o que podia ser visto, né? Sem dúvida. Porém, o Camus, por exemplo, tem uma posição muito interessante, porque o Camus justamente era vamos dizer, um interlocutor dos existencialistas, foi um companheiro também de viagem dos existencialistas na luta contra o nazismo e contra os totalitarismos, mas na hora que o Sartre e os existencialistas abraçam uma outra forma de totalitarismo, ele fala, não, aí não. Ele se considerava um homem de esquerda, mas de uma esquerda democrática, não totalitária e uma esquerda não policialesca. E ele falava, não é possível que a gente aceite uma violência mesmo provisória em nome da eficácia. Né? Quer dizer, existe qualquer tipo de realização utópica vai ser comprometida se ela tolerar, para que aconteça a sua realização, se ela tolerar o assassinato em massa, o assassinato individual ou a supressão das liberdades. De certa maneira, a história deu um pouco de razão ao Camus, deu razão ao Sartre no primeiro momento da Guerra Fria, e deu razão ao Camus. A questão é que muitas vezes se recupera a crítica que o Camus fez ao Sartre, meio por um viés assim que o Camus seria um liberal. Não, o Camus tinha, vamos dizer, ele era um cara de esquerda e para ele o modelo de esquerda, vamos dizer, eram as democracias escandinavas. Ele não era, ao passo que o Sartre foi para Cuba encontrar o Che Guevara. Fidel. Né? E o Fidel, quer dizer, o negócio é outro tipo de esquerda. Talvez o Sartre tenha sido mais realista num primeiro momento, num contexto de Guerra Fria, e o Camus soou mais ingênuo, mas vendo o decorrer das coisas, hoje a gente vê que existia a possibilidade de uma vertente de esquerda democrática e não totalitária, que inclusive fosse um contrapeso razoável para o imperialismo da direita, do outro lado. Né? Então, enfim, é sempre delicado e, como você mesmo falou, é fácil ser engenheiro de obra pronta, né? Depois que a coisa está feita, fala assim, é fácil dizer que o Camus tinha razão e o Sartre não. Tem uma... Pelo viés da história, o Camus teve mais razão do que o Sartre. Mas naquele momento da história, talvez o Sartre, a postura do Camus fosse um pouco idealizada ou idealizante. Vamos falar de outras coisas políticas do Camus, mas exatamente nesse momento, parece ter uma frase dele que ele provoca o Sartre e a Simone de Beauvoir, dizendo que, vejam, até no socialismo morrem crianças de fome. E aí a Simone de Beauvoir diz para ele que ele é ingênuo. Tá, e daí? Quer dizer, tem que ter alguma escolha. Essa é uma ingenuidade você ficar com esse tipo de coisa, né? Mas o Camus tem uma coisa interessante. Terminada a Segunda Guerra, você sabe que terminada a Segunda Guerra foi um pega para capar ali nos colaboracionistas e tal. Né? E o Camus parece que assume uma postura muito rígida de que os colaboracionistas têm que ser punidos. Né? A gente falou outro dia, o Paul Claudel, que era irmão da Camille Claudel, Colette, até Edith Piaf, né? Diz que ela canta Je ne regrette rien por causa desse momento aí. Né? E tem um outro momento que aí eu queria te perguntar. O Camus era considerado pelos argelinos muçulmanos um reacionário, porque ele nunca apoiou a guerra de libertação da Argélia. Né? Ele achava que
a Argélia era melhor dentro de uma cultura, dentro de um domínio francês. Né? Ele era mal visto por causa disso, não é isso? Olha, ele não foi mal visto por todos os argelinos. Assim. Camus ainda hoje é um escritor que tem muito prestígio lá. Inclusive saiu um livro muito interessante que ganhou o prêmio Goncourt, de um autor chamado Kamel Daoud, que é de Oran, né, cidade em que se passa a peste do Camus, que se chama Meursault contre Enquête. Em português, foi publicado pela Globo. E, se não me engano, chama o Caso Meursault. Que a história é a seguinte, que é uma continuação do Estrangeiro, contado pelo irmão do árabe que o Meursault mata na praia no Estrangeiro. Bom, eu entrevistei esse autor quando na França em 2015, um pouquinho antes. Repete o nome dele pra gente. Kamel, K-A-M-E-L, K-A-M-E-L, Daoud, D-A-O-U-D, Daoud, Kamel Daoud. Uhum. Esse escritor, por exemplo, ele é um argelino, muçulmano, que tem uma enorme admiração pelo Camus. E eu, por razões pessoais, assim, acompanho os jornais argelinos, um especificamente. E você tem muitas matérias que são muito favoráveis e positivas em relação ao Camus. O que aconteceu é que quando estourou a guerra de independência, que foi meados dos anos 50, já em 56, começou a guerra para valer e acaba só em 62, o Camus morre em 60. Uhum. A postura do Camus era contrária à maneira como estava sendo conduzido o processo. Porque o que aconteceu foi que os militantes pela independência da Argélia começaram a praticar atos terroristas. Estão muito bem retratados num livro Batalha chamado... de Argel. Um filme do Júlio Pontecorvo. É do Pontecorvo. Que é um filme que trata justamente da Guerra da Argélia e como ela aconteceu. De um lado, um aparato repressivo gigantesco, inclusive com técnicas de tortura que seriam ensinadas pela SAS, que era a tropa de elite dos paraquedistas franceses na Argélia, ou seja, das tropas colonizadoras. Essas técnicas de tortura foram ensinadas para os militares latino-americanos, brasileiros, argentinos, uruguaios, chilenos. Né? As técnicas de tortura utilizadas aqui nos anos 60 e 70 foram aprendidas com esses militares dos serviços de inteligência franceses que combateram a independência da Argélia. E isso gerou uma ação enfim, com a mesma intensidade, a mesma brutalidade de terroristas pró-independência da Argélia, que efetivamente faziam atrocidades representadas muito bem, filmadas pelo Pontecorvo. Embora o Pontecorvo seja favorável à independência da Argélia no seu filme, a Batalha de Argel, a gente vê que, assim, colocar uma valise com um explosivo dentro de um café, dentro de uma leiteria, onde tem há franceses que são, sei lá, funcionários, pessoas que estão lá, sabe? Eles não são dos órgãos governamentais, não são funcionários públicos, não são agentes de forças colonizadoras, eles são civis, muitos deles nascidos na Argélia, como o próprio Camus. Quer dizer, então criou-se aí uma resposta à repressão francesa pelos guerrilheiros argelinos, que levou a uma situação de violência política extrema contra a qual o Camus se colocou. E o Camus tinha um argumento, que daí sim, aí é um argumento que o colocou bastante em choque com certos nacionalistas argelinos. Ele falou assim, escuta, que nação é essa que é a Argelina? Quer dizer, um país que foi ocupado sucessivamente por romanos, berberes, ou berberes, depende da grafia, já vi as pessoas falarem de duas maneiras diferentes, são tribos nômades, turcos, espanhóis, cartagineses italianos, antes, né? Cartagineses. Eu fui para a Argélia e quando eu fui visitar Tipaza, tinha lá um monumento que era da Mauritânia.
A Mauritânia não é de árabes muçulmanos, não era, quer dizer, é uma civilização africana subsaariana. Então o Camus falava, não tem autóctone, a Argélia não tem população autóctone, a Argélia sempre foi um território de ocupação. De certa maneira, ele levou para a questão argelina questões que têm a ver com hoje o conflito árabe palestino-israelense, questões que dizem respeito a outras formas de nacionalismo que a gente vê no mundo contemporâneo. O Camus realmente ele tinha um sonho. Veja, aí tem uma questão pessoal dele que eu acho que é muito importante. Ele nasceu, ele era filho de uma mãe de origem espanhola e de um pai de origem francesa extremamente pobres. Eles eram os colonos. Ele nasceu numa fazenda, num lugar chamado Mondovì, hoje tem outro nome. Cresceu num bairro que é um subúrbio de Argel, chamado Belcourt. Eu fui a esse bairro. É um bairro muito pobre, é um bairro de periferia. Ele estudou numa escola em que ele tinha que colocar prego no sapato para não gastar a sola do sapato. Ele só pôde estudar porque o professor viu nele um jovem promissor. O professor dele chamado Louis Germain, e que foi falar com a mãe e com a avó, porque o pai dele morreu quando ele tinha 1 ano de idade na Primeira Guerra Mundial, na Batalha do Marne, na Primeira Guerra, lutando pelos exércitos franceses. Então ele era de uma população pobre. O Camus, quando era jornalista jovem, ainda na Argélia, ele fez um trabalho que ficou famoso e está publicado na obra completa dele, que chama Enquete sobre a Cabilha, investigação sobre a Cabilha, que é lugar. A Cabilha é uma região que fica, vamos dizer assim, mais para o lado ali da Líbia, na Argélia. Se a gente olhar o mapa da Argélia, fica mais para leste, que é uma região de povos nômades que viviam numa situação paupérrima, explorados por árabes e franceses. Então ele fala, escuta, essas condições têm que ser resolvidas numa solução conjunta, porque somos todos responsáveis por este país, que é multiétnico. De certa maneira, o discurso multiétnico dele pediu uma solução negociada, e ele tinha, isso é uma coisa absolutamente ilusória, ele pensava na Argélia como uma espécie de federação, uma Suíça do Maghreb. Então, ele nesse aspecto, ele foi criticado e combatido pelos nacionalistas argelinos. Há um episódio, o Camus escreve no final da vida dele, nos anos 57, 58, se não me engano, ele passa a ser colunista da revista L'Express, revista que, se não me engano, existe até hoje. E ele escreve várias colunas, vários textos, com periodicidades que ele mesmo determinava, mas ele escreveu regularmente. Escreveu os textos dele sobre a Argélia, estão reunidos num livro à parte. E ele, nesse contexto, ele chega a ir para a Argélia para fazer uma conferência, e essa conferência é interrompida por manifestantes que, do lado de fora da sala, começam a apedrejar a janela, dar palavras de ordem. Agora, ele estava numa sala lotada de partidários de uma solução negociada. Portanto, ele não estava tão isolado, respondendo já assim a sua pergunta. Ele, de fato, ele foi hostilizado pelos nacionalistas argelinos, mas ele é muito respeitado ainda hoje. Muito mais hoje, talvez, do que naquela época, nos anos 50. Mas, de qualquer maneira, ele era um intelectual respeitado pela intelectualidade árabe, inclusive, na Argélia dos anos 50. Alguém nos perguntou aí, nós estamos falando do filme A Batalha de Argel, do diretor italiano Giulio Pontecorvo, que, se não me engano, é de 1966 o filme. Exatamente, Pontecorvo, Giulio Pontecorvo. É um filme belíssimo. Curiosidade desse filme, os atores, só existe um ator profissional no filme, que é o que faz o líder da brigada paraquedista responsável pela repressão, porque o filme é muito preciso no seguinte: existia uma violência colonial,
os argelinos começaram a praticar atos terroristas e daí é que Uhum. o tempo fecha. Então não vamos também tirar toda a culpa colocar só a culpa nas tropas de ocupação, Francês. assim, os francesas, porque as técnicas de tortura mais violentas foram implementadas depois que começou o terror. Agora, o terror começou porque os árabes argelinos não tinham nenhum direito mesmo. Então, é uma situação complexa. Ninguém ali é totalmente inocente, vamos dizer assim, embora, é claro, a gente sempre deva diferenciar a violência do opressor e do oprimido. A do oprimido sempre tem alguma legitimidade maior, embora não tenha legitimidade quando usa de métodos semelhantes ao do opressor. Então é uma questão delicada. Agora, esse filme é belíssimo, Olha, um filme feito com... Inclusive, o ator que faz o papel principal, ele é um líder da FLN, da Frente gente de em Libertação libertação. Nacional. Existe uma entrevista, ele veio para o Brasil, o filme foi lançado, não me lembro exatamente por qual gravadora, mas ele deu uma entrevista, uma entrevista que foi que está no DVD lançado no Brasil, que é uma entrevista feita aqui. Dá para saber que está feito aqui, porque a estante que está de livros que está atrás dele só tem livros brasileiros e do Instituto Moreira Salles. Então eu acho que talvez tenha sido feito ou pelo João ou pelo Walter Salles. Eles talvez tivessem promovido. Acho que eles que editaram lançaram esse DVD e colocaram esse extra com esse ator. O ator era um militante da Frente de Libertação Nacional da Argélia. É um cara que está representando a si mesmo no filme, alguns anos depois, poucos anos depois, tanto que ele não é tão mais velho do que ele aparece. Ele aparece no filme não tão mais velho do que ele era, porque o filme é feito logo na esteira, 4, 5 anos depois Depois da da 66, libertação. como você falou, a libertação em si a independência foi 62. E o E filme é foi o 4. filme é 66. É. Eu tive a honra de ser convidado, e a honra porque me disseram que antes de mim você já tinha feito esse papel. Então eu falei, olha, se o Manuel fez isso daqui, é uma grande honra para mim, de assistir o maravilhoso monólogo do Pedro Paulo Osório na Ah, peça A Peste, uhum. né? É Que um é ótimo monólogo. belíssimo, né? E você teve a oportunidade antes de comentar. Vamos falar do livro A Peste agora? A Peste é um livro que o Camus publica em 47 e é exatamente vamos dizer assim, uma espécie de representação ficcional do absurdo vivido coletivamente, né? O mote principal, vamos dizer assim, aquilo que deflagra o livro, que narra a história de uma cidade do norte da África, mais especificamente de Oran, que é uma cidade da Argélia, a segunda maior cidade da Argélia, assolada por uma epidemia de peste nos anos 1940, e logo no começo ele diz: a crônica desses acontecimentos se deu em 1940 e coloca reticências. Então você sabe que é década de 40 e não sabe quando. Bom, uma cidade assolada por uma epidemia nos anos 40, uma cidade que é fechada e mobiliza parte de sua população no combate a este mal que ocupa a cidade, é claramente uma alegoria, uma metáfora da Europa ocupada pelo nazismo. Mas é mais do que isso. Mais do que isso, é. Mais do que isso. Houve até uma polêmica leve, de certa maneira, do Roland Barthes com o Camus, quando o Roland Barthes, que era um grande admirador do Estrangeiro, né? O Barthes tem alguns dos textos mais lindos que se escreveram sobre o Estrangeiro, mas quando ele vai fazer uma resenha para uma publicação do Clube do Livro da França, o Barthes fala, não, que o Camus criou uma espécie de crônica de um tempo estático, portanto, ele não é um tempo morto, é uma espécie de tempo destacado do fluxo da história, portanto não tem causalidade. E se não tem causalidade, essa luta contra a epidemia, ela só convoca soluções morais e não soluções no plano da história. E ele conclui dizendo, tanto é que o Camus faz do mal, no qual a gente deve enxergar o nazismo, transforma numa epidemia. Mas o que acontece quando o nosso inimigo não é uma epidemia, e sim alguém com rosto humano?
quando o mal tem um rosto humano. Ou seja, combater, o que o Barthes está falando assim, combater uma epidemia, de alguma maneira, é difícil, é doloroso, mas é fácil do ponto de vista moral. Combater uma epidemia é fácil do ponto de vista moral. O que acontece quando você tem que combater, do outro lado da trincheira, alguém que pratica o mal, mas você tem que matar um vírus, um bacilo, não coloca questões morais que, vamos dizer, a resistência teve que enfrentar no momento de cometer um atentado ou tentar eliminar um oficial nazista, alguém da Gestapo, né? Coloca-se uma questão moral. Você está matando uma pessoa. Então, o Barthes coloca uma série de senões à peste em termos de eficácia para representar um mal como o nazismo. E o Camus responde, ele fala assim, olha, o que eu diria, ele responde por escrito, para o Barthes, está publicado também, ele fala, olha, certamente, e ele usa um argumento que é extra-literário, ele fala assim, certamente a peste é mais do que uma metáfora do nazismo, mas não é menos do que uma metáfora do nazismo. Sim. É mais, mas não é menos. E ele fala, tanto é assim que todos os leitores reconheceram na luta das personagens do romance a luta contra o nazismo. Mas a minha intenção ao criar essa forma alegórica, e não uma forma historicamente determinada e datada, é que a metáfora, a alegoria da peste sirva para outros contextos semelhantes ao do nazismo. Então, os leitores reconhecerão e reconheceram na peste uma alegoria da luta contra o nazismo, mas leitores de outros contextos podem reconhecer também no romance uma gama de atitudes éticas e de indagações, questionamentos morais no combate a outras formas de opressão. E, curiosamente, às vezes, esta metáfora epidemiológica ela pode se transformar em algo não tão metafórico assim. Tanto que o romance A Peste acabou tendo vamos dizer assim, sendo muito discutido durante a nossa atual pandemia de Covid-19, de coronavírus. O livro acabou tendo reedições em todo o mundo, inclusive no Brasil. Teve um pico de vendas porque as pessoas viram que este livro é o livro que melhor representou a aflição e as questões éticas de pessoas diante de uma epidemia. O curioso é que o Camus pensou a epidemia claramente como uma metáfora, e hoje em dia esta epidemia metafórica se transforma numa epidemia literal. O Camus hoje, em relação ao que nós vivemos no presente, em termos de participação, omissão, de impacto sobre a vida cotidiana de uma cidade, né? O negacionismo, quer dizer, o padre dizendo que veio para separar o joio do trigo, os bons dos ruins, né? Vale muito a pena. Exatamente. Você tem no romance, você tem, de uma maneira geral, personagens que se mobilizam contra a peste, principalmente o protagonista, que é um médico, o Dr. Rieu, Bernard Rieu, e outros personagens, um jornalista chamado Rambert, que está lá por acaso na cidade, um cara que é o Tarrou, Jean Tarrou, que foi um militante político que um dia assistiu uma cena de uma execução de pena capital e desenvolveu uma aversão a isso, e ele falou, olha, eu vou fazer tudo para lutar contra o mal, mas o primeiro mal contra o qual eu vou lutar é a pena de morte. Então, eu luto pela liberdade, desde que essa liberdade não justifique em momento algum esta forma esta peste que significa a pena de morte, que é reproduzir voluntariamente no plano da história o absurdo da nossa condição mortal. Vamos dizer assim, a pena de morte para o Camus significa reproduzir na história, assim como os estados policiais e totalitários, reproduzir na história a injustiça metafísica da nossa condição absurda. Se o absurdo nasce da percepção da nossa mortalidade, vamos dizer, para simplificar e retomando o nosso encontro anterior, a peste
vamos dizer, a dimensão coletiva histórica do absurdo seria a justificativa e até mesmo a dimensão metafísica. Portanto, a revolta está para a morte histórica, assim como o absurdo estava para a morte individual. Né? Então, o revoltado é aquele que luta contra as injustiças, mas mantendo na memória, na lembrança, de que a própria justificativa de lutar pela liberdade é lutar contra a nossa condição absurda. Portanto, a luta contra a liberdade jamais pode laicizar, jamais pode fazer com que o nosso absurdo primordial, a nossa condição mortal, se perpetue ou se reproduza na história. E o Camus é muito cuidadoso, que ele fala, é claro que há situações excepcionais que exigem a violência e até o assassinato. Mas isso o espírito revoltado, diz ele, que é a atitude do homem absurdo diante da cena política, o espírito revoltado, ele se recusa a reconhecer a normalidade da morte. Ele mantém a morte no campo da excepcionalidade e ele jamais justifica a morte em nome da eficácia política. E aí a gente já vê como o Tarrou, que é a personagem que desenvolve, em outras palavras, este raciocínio dentro do romance, está traduzindo já literariamente aquilo que vai aparecer no ensaio O Homem Revoltado, do Camus, em que o Camus sistematiza esse pensamento do absurdo na sua praxis política, na forma de uma revolta. Né? Vamos Agora, chegar nele, no romance, você também tem, no romance, só para fechar uma coisa sobre o romance, no romance você tem personagens que têm uma outra dimensão. Né? Existe uma personagem de um cara chamado Cotard, que quando começa o romance, ele tentou até suicídio, porque ele era o cara que estava sendo perseguido pela polícia, vivia na clandestinidade, e de repente, uma situação de uma cidade fechada pela peste, em que todas as leis ficam meio em suspenso, os processos jurídicos deixam de funcionar, a lei está voltada, o sistema jurídico está voltado para o combate à epidemia e deixa um pouco em banho-maria ou em suspensão todos as outras questões de ordem judicial. Para ele aquilo é uma espécie de paraíso na Terra. Então ele ao invés de ele se sentir um estrangeiro naquela cidade, ele se sente, vamos dizer, o peixe na água. Ele se sente como um grande beneficiário, o beneficiado pela epidemia de peste. Assim como existe o que você mencionou, o padre Panelu, que faz um sermão justificando a peste, ou seja, eu estou fazendo assim, às vezes tem um pernilongo aqui me atazanando, aqui esse entardecer Ele antropomorfiza a peste, né? Ele exatamente. A peste, né? É a materialização da peste, aqui a hora eu vou engolir. Mas então, daí assim, você tem um discurso religioso que justifica a peste e de alguma maneira fomenta uma atitude de conformismo, de resignação, que é justamente o contrário desta atitude do homem revoltado que a peste procura flagrar. E há uma certa... É muito interessante, toda uma continuidade entre o estrangeiro e a peste, assim como entre a peste e o homem revoltado, na forma de referências explícitas do Camus. Quando o Camus escreve O Homem Revoltado, ele fala o mal que quando ele escreve o ensaio O Homem Revoltado, em que ele vai falar sobre a revolta, ou seja, a atitude libertária que não tolera tornar o absurdo normal na história humana. Ele fala assim, o revoltado expressa a dimensão coletiva do absurdo. E ele diz, frase do Camus que eu vou citar de cabeça, o que apenas um homem sentia torna-se peste coletiva. Veja o que ele faz. Numa frase, ele pega e junta o absurdo do mito de Sísifo e do estrangeiro e vincula ao romance A Peste nesse ensaio chamado Homem Revoltado. Então ele diz, o que apenas um homem sentia, o homem descrito no mito de Sísifo e representado pelo estrangeiro do Camus, torna-se peste coletiva, ou seja, o absurdo na história é a peste coletiva. O absurdo
a gente pode dizer que o absurdo na história é uma peste vivida dentro de uma coletividade. Então, há toda uma amarração do pensamento do Camus em relação às suas obras anteriores, o que reforça a ideia de que o Camus não é um filósofo, mas é alguém que tem algumas intuições e percepções e faz com que exista uma certa circularidade na sua obra. Né? Assim, o Meursault é uma espécie de encarnação do homem absurdo descrito do mito de Sísifo, da mesma maneira que o homem revoltado fala de um absurdo vivido coletivamente e que está presentificado, materializado nas personagens que estão na cidade de Oran, assolada pela peste. Há toda uma circularidade em que o romance de ficção expressa um sentimento sistematizado pelo ensaio, mas o ensaio bebe, sobretudo, nas fontes do próprio artista da palavra, e não do filósofo, que o Camus jamais foi no sentido técnico do termo, conforme a gente conversou no começo aqui desse nosso encontro. Vou fazer, antes de ir para a coisa que acho que a gente tem que diferenciar, revolta de revolução, que é uma coisa que o Camus fala bastante. Uhum. Eu vou agradecer o professor Tasso Adoni, é um dos grandes neurologistas do Brasil, está sugerindo, para saber dessa questão argelina, um livro, não sei se você conhece, A Tortura, do Henri Alleg. Não sei se você conhece esse livro. Não conheço. A Tortura, do Henri Alleg, A-L-L-E-G. Tá? Não conheço. Se ele pudesse dar a dica aí, é um autor argelino mesmo? Um autor que... Aí o Tasso daqui a pouquinho escreve para a gente. Se ele puder escrever, poxa, bacana saber. Eu já vou anotar aqui. E vou mandar um beijo para a avó das minhas meninas, o resto de catalão que ainda sei. E a Angelina Patunets, que quer dizer beijinhos. Você é catalão também? Não, eu tive uma larga experiência catalã. Ah, então tá bom. Eu achei que você tinha também mais uma dentro da sua, vamos dizer, da sua composição cultural e biográfica, estava a Catalunha também, não? Não, eu entendo um pouco. A mãe do Camus era de origem catalã. Era de origem catalã? De origem catalã. Tem um filme sobre o Camus que eu vi outro dia, que as crianças chamavam ele de alemãozinho, porque o pai era da Alsácia. Exatamente. O pai era da Alsácia. A origem do Camus da região... vários livros dizem que ele é de alsacianos, mas a região mesmo, depois se sabe que é da região de Bordeaux. Mas tem vínculo com a Alsácia também. Vamos dizer assim, os parentes dele saem de Bordeaux e o pai dele, de fato, tem um braço da família que veio da Alsácia. Mas a origem do nome Camus é da região de Bordeaux. Duas coisas, então. Duas coisas. Olha, ele é um jornalista inglês que lutou na Frente de Liberação Nacional e foi editor de um jornal. Tasso, obrigado, hein? Em inglês, então. Obrigado pela dica, então. Duas coisas, então. Você vai dizer para a gente a diferença entre revolta e revolução, que é uma coisa que o Camus fala bastante. Eu me lembro também de cabeça um trecho que ele diz que a revolução é a esperança num homem que ainda não existe, num homem lá do futuro. Né? E no seu prefácio, eu achei umas coisas maravilhosas no seu prefácio de Camus Viajante, onde ele fala o seguinte, que o Brasil, e o Claude Lévi-Strauss também fala isso, que o Brasil parece que vai do vício à decrepitude. Uhum. Né? Parece a gente que era o país do futuro, sempre o país do futuro, e hoje é o país do passado. Quer dizer, a gente não passa pela maturidade nunca. Não é passou da barbárie, como é que é? Da barbárie à decadência. O Lévi-Strauss fala uma coisa que é cruel. Ele fala assim, as cidades latino-americanas e o Brasil, elas passaram da barbárie à decadência sem passar pela civilização. É um pouco isso. E daí, inclusive, tem aquela frase que o Caetano Veloso, eu até cito nesse texto que você está mencionando, o Caetano Veloso usa naquela música Alguma Coisa Está Fora da Ordem. Isso. Aqui ele fala assim, aqui tudo é construção e já é ruína. Tudo parece que construção e já é ruína. Que ainda é construção e já é ruína. Saiu dos tristes trópicos isso.
É. Ó, pessoal, tá nesse livro que tem um prefácio maravilhoso do Manuel. Então, vamos falar, acho que é uma das últimas coisas que a gente pode falar. Ele separa, ele diz o seguinte: revolta é uma coisa do homem existencial, que é diferente de fazer a revolução. A revolta é algo que não pode se dissipar no caos, numa coisa da perda do controle. Né? Qual é a diferença que ele faz entre revolta e revolução? Você acabou de falar qual é, eu só vou desenvolver a partir daquilo que você citou e você lembrou muito bem. O Camus escreve, literalmente, eu estou olhando aqui, botei óculos para poder olhar aqui até esse texto que está no prefácio desse livro mesmo. Que ali, assim, eu já abordei esse tema várias vezes em diferentes livros que eu publiquei sobre o Camus, mas nesse texto eu acho que tem uma explicação que eu acho que é bastante sintética e funciona. Ele diz o seguinte, que a revolução consiste em amar um homem que não existe. Frase do Camus. Ao passo que e o que significa amar um homem que não existe? Qual é a decorrência disso? É que você confia numa espécie de potência redentora, que é utópica, que diviniza a história. Ao divinizar a história, você ignora o homem individual, o homem tal qual ele existe. Ao passo que a revolta consiste em ser cúmplice, solidário ao homem que existe. Se você é solidário ao homem que existe, você jamais vai consentir no assassinato, porque você é cúmplice deste homem. Mas e daí você pode falar, bom, então significa não agir, não matar, porque você não vai praticar a violência porque você respeita o homem tal qual ele existe. Da onde você tira a força libertária? A força libertária está na cumplicidade com aqueles homens que se unem numa mesmo sentimento como fonte da sua liberdade, como fonte de sua liberdade almejada, a fonte estaria numa revolta, numa insubordinação contra a nossa condição mortal, cuja expressão histórica são os sistemas opressores. Agora, se eu me insurjo contra os sistemas opressores porque eles expressam historicamente a minha condição absurda e mortal, porque eles são morticidas, eu não posso me igualar a eles e não posso adotar técnicas também opressivas e assassinas neste combate. Claro, em algum momento excepcional isso pode acontecer, mas não existe uma justificativa e uma legitimação da violência. E aceitar, aí tem um paralelismo no raciocínio do Camus que é muito interessante. Qual é a questão do absurdo? O absurdo consiste em não consentir nele, diz o Camus, no mito de Sísifo. Nós nos revoltamos contra a nossa condição absurda, sob a opacidade do mundo, nosso destino de morte. Qual seria a solução? Nós nos suicidarmos, né? Daí qual é o problema? O primeiro problema colocado pelo absurdo, o suicídio como solução para a nossa percepção do absurdo. Mas o suicídio elimina o problema sem resolvê-lo. Então a questão é atuar como Sísifo, ou seja, viver o absurdo se revoltando contra ele, mas não deixar de viver, porque o suicídio seria suprimir o absurdo. A questão do Sísifo é viver o absurdo sabendo que ele nunca vai se resolver. Da mesma maneira, aplicando isso à questão histórica, política e ideológica, se revoltar contra a opressão significa se revoltar sabendo que um universo utópico nunca vai haver uma terra prometida. Assim como o absurdo nunca vai se resolver na nossa vida individual, também a revolta sabe de antemão que nunca nós vamos chegar numa terra prometida. A terra prometida é o mundo utópico do George Orwell, o teu mundo utópico ou distópico do Aldous Huxley, do Orwell. A utopia na Terra é uma distopia. Portanto, a gente se revolta contra os momentos opressivos, mas sem ter a ilusão. Assim como não se tem a ilusão de suprimir o absurdo, não se tem a ilusão de resolver todas as contradições do homem. Mas não resolver as contradições do homem não é tolerá-las, é lutar contra elas sem querer fazer com que elas sejam suprimidas. É lidar com a contingência.
é lidar com a contingência. Tem uma anotação, tá, que se tiver tempo para a gente falar, a Record vai lançar um box agora no final do ano com 4 obras do Camus: O Mito de Sísifo, O Estrangeiro, A Peste e a Queda. E eles pediram para escrever um encarte, que é uma espécie de livreto que eu escrevi, bem grande, em que eles pediram para eu reunir textos que o próprio Camus escreveu sobre a sua própria obra, dos cadernos, nas anotações dele. E o Camus escreve uma coisa muito interessante sobre a atitude do revoltado, tal como aparece na Peste, em que ele diz o seguinte, ele fala o seguinte, e isso tem a ver, inclusive, com você, pelo fato de você ser médico e estar, de alguma maneira, sendo, vamos dizer assim, a sua profissão é a profissão mais celebrada dentro do romance A Peste, né? Quer dizer, este combate do médico, por quê? Não é só porque ele combate uma epidemia biológica, mas porque a atitude dele é de uma luta que, para o Camus, e aí eu cito o Camus, é o seguinte: a luta da medicina é uma luta da medicina contra a religião. São as potências do relativo contra as potências do absoluto. E o relativo triunfa sempre. Ou seja, ele não, ou mais precisamente dizer, ele não perde. As potências do relativo não perdem. Por que eu estou falando dessa distinção entre... Ele contrapõe medicina, religião, vendo na medicina uma potência do relativo contra a potência do absoluto. E se a gente transpõe isso para o plano político, a gente pode dizer que o revoltado é a potência do relativo, aquele que luta contra o mal e contra a supressão das liberdades, sem eleger um absoluto que oprime e massacra aquele que ele queria libertar. Ou seja, as potências do absoluto no plano ideológico seriam as ideologias totalitárias, fascistas, nazistas, comunistas, as que você quiser encontrar. Então, veja a relação que você estabelece entre a Peste, romance, e o homem revoltado, para responder a sua pergunta, né? A revolta é tanto quanto a revolução. O homem revoltado é tanto quanto o revolucionário, alguém que luta contra a opressão. Mas o revoltado é aquele que nunca esquece que a justiça plena na Terra seria uma utopia que, uma vez realizada, se transformaria numa distopia e eliminaria aquele que ela quis libertar. Portanto, o revoltado é aquele que nunca esquece. Ele diz, o Camus, a revolta não pode prescindir da memória. O que é a memória? É a memória da nossa condição absurda. É a memória de que, assim como nossa condição absurda nunca se resolve e a gente continua assim surgindo contra ela, também a realidade histórica opressiva nunca vai ser plenamente resolvida, ou se ela for, ela vai ser uma espécie de reedição de uma situação opressiva com sinal trocado. Portanto, a gente tem que ter a memória de que nós lutamos contra a opressão, mas se a gente mantém a memória do motivo que nos fez lutar contra a opressão, a gente não engendra uma nova opressão, um novo sistema opressivo. E aí, essas são as potências do relativo, né? É muito interessante que o Camus fala: a luta da medicina e da religião são as potências do relativo contra as potências do absoluto. E no plano ideológico, isso está na Peste. E no plano ideológico, as potências do relativo são as potências do homem revoltado contra as potências do absoluto, que é o revolucionário, que muitas vezes começa com um ímpeto libertário e se transforma num absolutista, né? num criador de sistemas, em alguém que começa pregando liberdade e acaba criando polícias. É o que a gente viu no leste europeu, né? Eles começam derrubando o czar e criam a NKVD, depois a KGB, a Stasi na Alemanha, a Securitate na Romênia, que na verdade são, com sinal trocado, que a Gestapo representou na Alemanha nazista. Então, vamos dizer assim, a revolta, ela talvez seja assim, um contraveneno para as tentações totalitárias da luta antitotalitária. Sim. A revolta é uma consciência. O homem revoltado, ele é um revolucionário que não esquece as fontes da sua revolta, ou as fontes libertárias, não violentas, ou não opressivas da sua violência.
de certa maneira, o homem revoltado é um ideal, talvez, civilizatório, porque essa exigência de consciência e memória numa sociedade de massa como as que a gente viveu no último século, soa de fato um pouco utópico, aí sim, utópico no sentido libertário do termo, mas soa um pouco utópico, porque assim, essa revolta que cria uma noção de limite para a revolução, para a luta pela liberdade e pela sociedade mais justa, né? Assim, a revolta como uma espécie de freio moral, de anteparo ético, de retaguarda de valores, é algo que demanda um movimento de consciência que nos parece, numa sociedade de massas, muito pouco factível. E aí a gente precisa lembrar que o Camus escreveu o livro no começo do fenômeno da sociedade de massas e da indústria cultural. Ele não pegou isso. Né? Assim, acho que, de certa maneira, o homem revoltado expressa, de fato, uma concepção de civilidade, de mundo cívico, de cena pública, de ágora, que foi de alguma maneira dissolvida por uma nova forma de política que deixa muito espaço para essa reflexão consciente, né? Dessa ação determinada pela consciência e por uma consciência que, por ser consciente, tem que levar em conta considerações morais. O Camus não tinha muita percepção disso ainda porque ele é um homem de seu tempo. Agora, nesse livro que você menciona aí, o Camus o Viajante, há uma conferência dele que ele escreveu para ser apresentada no Brasil, não só no Brasil, né? Ele apresentou em outros lugares, mas foi escrita para o Brasil prioritariamente, em que ele até antecipa um pouco a mecânica das fake news, das guerras culturais. Ele fala que o adversário se transformou num inimigo, a supressão do adversário, do contraditório, é algo que caracteriza esse tempo de totalitarismo, de imperialismo ideológico. Ele diz, é um imperialismo não apenas no campo dos grandes impérios, na época deles, soviético e americano, mas também é um imperialismo ideológico que faz com que a história você só trabalhe como uma finalidade histórica, e trabalhar com uma finalidade histórica exclusiva como objetivo da ação política é divinizar a história, significa buscar eficiência, eficácia e justamente esse esquecimento desses valores, dessa ética que deve preceder toda ação política na ótica do escritor. Então, de certa maneira, O Homem Revoltado é um livro que ele não é um livro que contrapõe a revolta à revolução. Ele usa a revolta como uma espécie de moderador do ímpeto libertário da revolução, né? Porque ele é antiutópico, vamos dizer assim, a revolta é uma revolução antiutópica, é uma revolução contra os poderes opressivos, contra as potências do absoluto, mas em benefício do homem tal como ele existe, ou seja, dessas potências do relativo que estão representadas pela medicina, no caso do romance A Peste, estão representados pelas pessoas comuns, pelo homem comum que habita a Orã, assolada e fechada pela epidemia de peste, que é uma alegoria dessas potências do absoluto, contra as quais só nos resta, para não reproduzi-las, lutar dentro de um combate pontual e ético, dentro desta fidelidade às nossas fontes primordiais, que é a nossa luta contra o absurdo que nos caracteriza, fechando aí um pouco o círculo da obra do Camus, que é realmente uma obra bastante circular. Interessante isso, que a obra do Camus é muito circular em termos temáticos, que uma coisa vai levando a outra e se refere a outra, mas do ponto de vista formal é muito diferente, né? A gente lê O Estrangeiro, é muito diferente da Peste, assim como o Mito de Sísifo foi muito diferente do Homem Revoltado.
mas todos eles são livros que dialogam entre si. Mas, enfim, isso talvez seja conversa para outro papo. Não sei se o nosso tempo... A gente conversaria até amanhã aqui, mas nós vamos encerrar e eu vou citar algumas coisas aqui antes de te dar a palavra, um minuto para você fechar. De novo, o Tasso nos diz que ele indica para a gente um livro chamado O Peso da Responsabilidade, do Tony Judt, que fala do Camus. Eu conheço, esse livro eu conheço. É um livro que, de fato, coloca o Camus como essa figura desse intelectual ao lado de outros. Se não me engano, o Tasso pode falar, se não me engano, ele coloca também o Raymond Aron, outros pensadores da época, como pensadores que tiveram essa solidez, vamos dizer, ética e moral no momento em que as tentações ideológicas eram muito, muito grandes, né? O Camus não foi ambíguo, não sabe? Ele foi, eu diria que ele foi hesitante, mas ele não foi ambíguo. E o Sartre, por exemplo, foi ambíguo, embora não tenha sido hesitante, porque o momento pediu uma não hesitação, uma praxis política, etc. E tal. Aí cabe a nós decidir o que é melhor. Ser hesitante e não ser ambíguo, ou ser ambíguo e não ser hesitante. Léon Blum e Raymond Aron. Raymond Aron que é um grande pensador e economista, teórico da economia liberal, né? Ele é um filósofo, é da turma ali, vamos dizer, da geração do Sartre, do Merleau-Ponty, do Camus, sobreviveu a todos eles, se eu não me engano, acho que o Raymond Aron foi o último a morrer. Mas era um filósofo, um economista, um filósofo da economia, não sei se é exatamente esta a nomenclatura correta, não conheço bem a obra dele, só conheço de ler sobre, nunca li uma linha do Raymond Aron. Ele era um pensador liberal, né? Muito se tenta assim, de colocar o Camus um pouco dentro dessa essa corrente, né, liberal. Corrente mais liberal. O Camus seria, acho que as simpatias dele seria mais para um socialismo de tipo... Um centro-esquerda, né? Centro-esquerda, um social-democrata. Ele tinha muita simpatia pelas social-democracias escandinavas, e quem não tem, né? Assim, inveja, inclusive, deles, né? Mas eu acho que ele seria realmente um social-democrata, ou um socialista no sentido francês, assim, de um Mitterrand, né? Acho que, claro, o Mitterrand no final da vida teve que se acomodar aí aos novos tempos. Foi quase um liberal, mas de qualquer maneira é um pouco esta linhagem que a gente poderia também falar que existem referências do anarquismo, do pensamento libertário no Camus, pensamento libertário mediterrâneo, operário, né? Ele é um escritor ele é um autor que por não ser sistemático, como a gente falou inicialmente, ele conjuga uma série de referências. A Simone Weil, Weil, né? Depende de Weil. A Simone Weil, os anarquistas espanhóis, italianos, tudo isso está mais ou menos presente, né? Inclusive o tio dele, ele tinha um tio que era um açougueiro, né, anarquista na Argélia, que foi quem inoculou. Opa, cadê você? Opa, paralisou aí. Esse livro? Opa, não, você congelou. Olha, não sei se eu cheguei. Um instantinho só. Esse livro aqui, a bateria aqui do celular vai. Esse livro aqui, ditado pela Brasiliense, dá para achar em sebo. Eu não sei se a Brasiliense ainda funciona. Fala o nome que está em espelho. Está em espelho o nome. Como é que é o nome? Albert Camus, A Libertinagem do Sol. É de um ensaísta argentino chamado Horácio Gonzalez. Horácio Gonzalez, Camus, A Libertinagem do Sol. É um livro curtinho, formato pequeno, tem 100 páginas. Livro magnífico. É um livro que, assim, eu li esse livro antes de ler Camus. Eu fui ler Camus por causa desse livro quando eu tinha 15 anos. E é um livro que mudou minha vida. Eu sou grato a esse autor que eu conheço, grande intelectual argentino, que está aí, atuante em Buenos Aires, que já veio para o Brasil. Inclusive, é meu convite para falar do Camus. É um livro que é magnífico e fala muito dessas fontes libertárias e mediterrâneas do Camus, que estão na origem dessa percepção da revolta. Porque, assim,
e mais uma prova de que o Camus não é um autor que trabalha dentro de um registro filosófico, ele bebe dessas fontes culturais dele, de uma certa percepção do mundo grega, da antiguidade mediterrânea, né? Então isso está muito presente na obra do Camus. Antes de te dar um minuto, eu vou citar duas coisas poéticas aqui que mandaram. O Tasso, de novo, relembra a frase do Píndaro, né, que está no começo do mito do Sísifo: "A minha alma não aspira à vida imortal, mas esgota o campo do possível." A Cícero diz que você é o mais camusiano dos homens, que também é uma coisa lindamente poética. Muito envaidecedora. Vai. Bom, você já disse que você vai lançar, ou a Brasiliense vai lançar 4 romances do Camus, que eu acho que é assim, o que tem que ler dele se tiver... A Record vai lançar essa caixa no final do ano, uma reedição com outro projeto gráfico do Mito de Sísifo, Estrangeiro, A Peste e a Queda, que são efetivamente os livros essenciais do Camus. A ideia foi deles, eles me convidaram para participar, porque eu trabalho com eles, e a Record vai lançar. E é um livro magnífico, é uma caixa linda, assim, e são 4 livros os mais importantes da obra do Camus. A Queda é um livro muito singular, sobre o qual a gente pode até marcar uma conversa, porque é um livro já... eu me lembro, é um advogado, não é? Um advogado... Em Amsterdã, um advogado falando da soberba justamente dos intelectuais, dos filósofos, dos pequenos filósofos para tempos medíocres, como ele diz. Escuta, de novo a gente ia ficar até amanhã, mas você tem um minuto para se despedir das pessoas e falar o que você quiser mais? Olha, muito obrigado pela atenção, pelo interesse por um autor como o Camus, que é um autor que eu acho que é fundamental mesmo. Eu acho que é um autor que tem une duas coisas muito raramente encontráveis juntas, que é uma produção literária de altíssima qualidade e não apenas pela fatura textual, mas, sobretudo, pelo poder da inovação e renovação da linguagem do romance, principalmente no Estrangeiro e a Queda, que são os 2 grandes livros dele. O Estrangeiro e a Queda. O Estrangeiro é um livro que lança... Está na origem, por exemplo, do Nouveau Roman francês. Tem uma escrita completamente diferente. É um livro, ao mesmo tempo, límpido e, ao mesmo tempo, com uma dimensão trágica grega, vamos dizer assim. Então, o Camus é um escritor renovador da prosa moderna e, ao mesmo tempo, é um homem que conseguiu criar uma dimensão do engajamento do intelectual sem cair no panfletarismo. Justamente porque ele é um grande escritor, a literatura ficcional dele jamais se confunde com a participação política, que, no entanto, está muito presente e que se expressa, sobretudo, no homem revoltado, tendo como origem uma percepção do absurdo, que é uma percepção que ele sintetizou numa frase que eu acho maravilhosa. Ele falou assim, falando da pobreza dele na Argélia, ele falou assim: a miséria me ensinou que nem tudo está bem sob o sol e na história. E o sol me ensinou que a história não é tudo. Ou seja, o jovem Camus percebeu imediatamente isso, que apesar da gente ter um hedonismo, uma vida hedonista, né? E ele é de uma geração que se libertou dos preconceitos religiosos e tudo mais, e viveu esse hedonismo que hoje é graça no nosso universo. Apesar desse hedonismo, reconhece-se que nem tudo está bem na história. Mas justamente esse sol mediterrâneo, essa fidelidade a alguma coisa que antecede as misérias do mundo, né? O sol impede de ver, de acreditar que a história é tudo. Ou seja, é uma tensão perpétua, né? Você reconhecer as injustiças e a necessidade da ação histórica, mas ao mesmo tempo manter as suas fidelidades. E essas fidelidades estão expressas numa literatura que é a fonte desses engajamentos políticos, mas que independe deles pela sua formalização, pela sua realização literária como obras singulares e, ao mesmo tempo, renovadoras da literatura moderna. É o grande escritor surgido na língua francesa, na minha opinião, depois do Proust, né? Acho que o Proust é o grande escritor da língua francesa de todos os tempos. Há outros anteriores,
gigantescos, Stendhal, sobretudo, Montaigne, mas o Camus é o grande acontecimento literário da língua francesa, e a gente pode dizer um dos grandes acontecimentos literários da literatura do século XX, depois no caso francês, depois do Proust. E é um escritor que, se vocês tiverem oportunidade, leiam um texto sobre os cadernos do Camus, que a Susan Sontag escreveu num livro chamado sobre o signo de Saturno. Tem um texto lindíssimo dela sobre o Camus, que é até crítico ao Camus, mas é um texto belíssimo sobre ele. Um autor que realmente deixou uma obra relativamente curta, mas pungente em todos os gêneros que praticou, sobretudo no romance. E é um prazer falar de Camus. Olha, eu começo a falar, não acabo nunca. Sempre que vocês quiserem voltar ao tema, contem comigo, porque é um autor que eu não me canso de abordar e de trocar ideias. Se um dia vocês quiserem fazer um bate-papo mesmo, na forma de conversa, vai ser um prazer. Eu estou sempre disponível. E obrigado pela atenção de quem nos seguiu. Taki, brigadíssimo a você. Você sabe que nós temos aí uma afinidade em relação a esse universo mediterrâneo. Eu sou um leitor do seu livro Massacre Moussaka, que é um livro maravilhoso, que eu recomendo. Eu sei que você não vai fazer isso, então eu recomendo o seu livro falando sobre a questão dos judeus da Grécia, que é um passeio por esse universo mediterrâneo que é tão camusiano. Você é um autor, se alguém falou que eu sou uma espécie de homem camusiano, você também, o seu livro prova que você tem as mesmas fontes que esse grande escritor nascido na Argélia, nesse Mediterrâneo, que eu acho que está nas suas origens, e talvez grande parte das origens nossas, brasileiras, né? A única coisa que eu sou, se eu podia dizer, eu sou um Salieri que sabe reconhecer um Mozart. Um beijo. Tá aqui, obrigado. Um grande abraço, um beijo a todo mundo aí. Tchau. Boa semana, até mais.